Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista. Conversa sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. No episódio de hoje, nós vamos fazer um mergulho interessante no mundo do design distribuído. À medida que o cenário tecnológico evolui, o design distribuído se torna uma peça-chave para equipes criativas, transformando a maneira como nós abordamos projetos inovadores. Para a gente descobrir como essa abordagem revolucionária está mudando o futuro do design e da colaboração, eu estou aqui com o Carlos Junho, que é designer, formado pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduado em Design e Mercado e que vem aí estudando há algum tempo os processos de fabricação digital e a sua utilização e aplicação na fabricação, educação e sobre formas de se criar protótipos e produtos de uma maneira colaborativa. Ele é líder da comunidade Makers Manaus, é diretor do Fab Lab Manaus, o primeiro laboratório de fabricação digital implantado na cidade, e também é integrante da Liga Manaus, uma plataforma que, através da tecnologia, ajuda a desenvolver projetos para compartilhar, ajudar e incluir pessoas. Atualmente ele é designer do IPDEC. Então, obrigado, Carlos, pela presença aqui, querido. Fala, Denis, beleza? Beleza. Eu queria agradecer o convite por estar aqui contigo. Poxa, cara, prazer estar te recebendo aqui. Já tem um tempo aqui que a gente ficou de gravar e vai eventos, a gente não consegue falar, né? Mas agora chegou o momento. Então, cara, a gente tinha um leque de perguntas, de temas. Pergunta não, a gente tinha um leque de temas para a gente conversar e a gente chegou na conclusão de falarmos hoje sobre esse tal aí do design distribuído, né, cara? Eu queria que tu falasse um pouco como é que é a definição desse design distribuído e como é que o design distribuído contribui para a inovação de projetos em design. Então, acho que a primeira parte é saber o que é design, né? Design é projeto. Certo. Então, assim, tanto de produtos quanto de serviço. Então, qualquer produto que você use, tem design, né? Então, o designer criou esse produto, tanto a forma como o desenho, como a função. Tem toda uma pesquisa de como esse produto vai ser usado no mercado, como ele vai impactar. Tá. Então, design está na nossa vida, em qualquer produto, nosso carro, nossa vida, cadeira. Então, o design ele é criado para isso, para poder, qual a melhor forma desse produto ser usado pelas pessoas e ter o menor impacto possível no meio ambiente, né? Sim. E atualmente o design ele é centralizado, ou seja, está centralizado na indústria. Então, se a indústria tem um mercado de algum produto novo, ela vai criar esse produto. Vai pesquisar o melhor produto, a melhor forma, o melhor material para poder colocar no mercado esse produto. Ou seja, nós como consumidores, a gente tem pouco impacto de como esse produto é criado. Claro que tem pesquisas que vão dizer se esse produto é viável ou não, mas para a maioria das pessoas esse produto não se adequa. Entendi. Seja em função, seja em valor, por exemplo. Nem todo mundo consegue comprar um produto, né, que foi feito para atender uma certa camada da sociedade. Então, geralmente esse design é centralizado. Quando é distribuído, a gente consegue colocar esse consumidor para dentro do processo. Ou seja, a gente tem o design, a gente tem o consumidor, que ele vira maker nesse caso, certo. E a gente tem o mercado, ou seja, o atribuído a gente traz o consumidor para poder criar também o produto em si. Legal. E a gente tem visto hoje, lógico, graças a essa condição de pós-pandemia, diversos times que são alocados em diversas partes do mundo, trabalhando ao mesmo tempo, com fusos horários diferentes, em cima do mesmo projeto. É quase sempre projetos envolvendo as partes mais intelectuais dessas construções. E aí, assim, pelo que dá para perceber, é um tipo de pegada em que a gente vê diversos criativos, que no caso o design é um indivíduo do ambiente criativo, trabalhando simultaneamente. Quais seriam, aí eu te lanço mais uma pergunta aqui, seguindo aqui o nosso roteirinho,
Quais seriam os desafios de implementação desse tipo de abordagem? Porque é uma pegada diferenciada, né? São pessoas que não estão no mesmo espaço físico, não estão se vendo presencialmente, não é isso? Ainda é muito difícil uma empresa usar o design aberto, né? Certo. É que geralmente, quando você cria um produto, tem patente, tem toda a história, né, de você ser dona desse produto, mas eu acho que tá na hora das empresas, indústrias mudarem esse comportamento, né? Uhum. E tentar trazer, geralmente, trazer para dentro do processo o cliente. Ou seja, um exemplo é a Opendesk. Opendesk. Isso. Ela tem o site, então você pode baixar lá o produto, o móvel, e você mesmo pode fabricar esse produto, né? Mas não é só criar um produto e fabricar, né? Por exemplo, você tem que mudar a forma de como esse produto é fabricado. Por exemplo, esse produto ele é só de encaixe, ele não tem prego, não tem cola, ou seja, é mudar a forma que esse produto é criado para o consumidor fazer ele de maneira mais simples. Certo. Não é só pegar o produto que já existe, que eu tenho solda, eu tenho vários outros componentes, que vai ser difícil o cliente fabricar. Ou seja, tem que mudar toda uma estrutura de criação para poder a gente chegar no design aberto e as pessoas poderem realmente fabricar, né? Não é só tá aqui o meu produto, vai lá e faz. Não. Eu tenho que mudar toda uma forma de criação desse produto para poder ele realmente, o consumidor final, ele poder ter todas as ferramentas mais fáceis para poder ele desenvolver, criar, enfim. E isso, interessante. Isso assim, o produto quando ele é aberto, ele chega a mais pessoas, ou seja, mesmo que você crie um produto final e seja fechado, ele nunca vai chegar a todas as pessoas. Entendi. Sendo ele aberto, não, a gente consegue que ele se modifique de pessoa a pessoa, ele chegue num ponto em que ele é um produto totalmente diferente daquilo que você pensou no começo. E muito melhor. Por quê? Porque as pessoas vão modificando conforme a sua necessidade. Perfeito. Interessante. Não, tu tá falando aqui, eu tô imaginando o processo de construção de um produto usando essa metodologia, né, digamos assim. E a partir da adoção desse tipo de método, é uma coisa que exige um desprendimento muito grande, né? Das marcas, das instituições, de quem está na frente dessas instituições, para entender que é preciso abrir um pouco o processo de construção e dar para o cliente a chance de comandar um pouco o processo, né? É meio que nesse entendimento, Carlos? Também. E aí você pegando esse produto e abrindo nesse produto, você mata o quê? A pirataria. Por que as pessoas fazem produtos piratas? Certo. Porque ela não tem acesso ao produto verdadeiro. Certo. Você abrindo esse produto para as pessoas modificarem, essa pirataria digamos que eliminada. Perde sentido, né? Isso. E assim, e você pode trabalhar com design aberto, na verdade é mais uma questão de mudança de como você vê esse produto no mercado, como você avalia isso. Então, por exemplo, uma coisa também que o design busca também é que o produto ele não gere lixo, né? Então o lixo é um problema mundial, né? Aqui em Manaus, qualquer cidade do mundo, o lixo é um problema bastante corriqueiro. Mas para o lixo existem várias soluções também que a gente pode colocar em prática, né? Por exemplo, existe uma empresa que ela cria um bioplástico onde ele é comestível. Ou seja, no final de uso do produto você não gera lixo. Ou seja, o lixo ele tem problemas. Outra solução é uma empresa, ela criou uma embalagem de mandioca que também no final você pode comer aquela embalagem. Ou seja, existem problemas, mas soluções já onde esse problema do lixo ele é bastante diminuído, na verdade, né? Tá. E por que não é implantado? Porque é muito caro ainda, né? Mas já existem soluções onde a gente consegue resolver esse problema do lixo, por exemplo, né? E, enfim, eu acho que o design é tanto para isso, criar produtos que as pessoas possam usar, atendam mais pessoas, não só que a de classe alta. Entendi. E também no final, né? O que vai se fazer com esse produto?
tanto tem soluções que diminuem o lixo e também tem o reaproveitamento também. Ou seja, hoje eu posso, por exemplo, papelão, eu consigo transformar produtos com esse lixo, móveis, porta celular, por exemplo. Então existem várias soluções onde o consumidor possa reaproveitar esse material também. Entendi. E aí, interessante, essa questão do lixo é uma coisa que de repente se a gente olhar para as necessidades de matérias-primas, é algo que praticamente em todo lugar você vai ter sobras de alguma coisa que podem ser utilizadas como um item, um subsídio para a construção de algo, né? E aí na linha do design distribuído, tu poderia contar alguma situação dentro das tuas pesquisas que de repente mostram como um case como esse de construção de artefatos e de produtos, essa metodologia se aplica legal, assim? Sim, dentro da cultura maker esse exemplo ele é bastante comum, né? Então, como eu falei no começo, o design distribuído é juntar o design, a cultura maker e o mercado, né? Juntar esses 3 pontos aí. E dentro da cultura maker existem espaços onde as pessoas possam justamente aprender a design, aprender a fabricar, aprender a criar. E aí surgem projetos. Um dos projetos é chamado Food Maker. Explica aí pra gente. Onde, assim, em várias cidades da Europa, por exemplo, se cria várias soluções para poder melhorar a plantação, a agricultura de legumes, de frutas e aumentar essa produção, né? Certo. Então, vocês sabem que para a agricultura existem várias perdas durante todo o cultivo. Então, a cultura maker também ela impacta nesse processo de criar ferramentas, máquinas, hortas que se auto-irrigam, por exemplo. Interessante. Né? Onde você diminui a perda desse produto, desse legume, por exemplo, né? Tá. Que geralmente, por exemplo, também quando a gente cultiva, muito desse produto vão para o lixo. Sim. Isso é uma perda bastante significativa dentro da produção mundial de alimentos. Então, trazendo esses produtores, ferramentas, novas práticas, por exemplo, como eu falei, de auto-irrigação, autocolheita, a gente consegue implantar tecnologia dentro desses processos de fabricação e de produção, por exemplo. Entendi. E aí, Carlos, na prática é dar a condição de quem nem tem a formação de designer, de alguma maneira aventurar dentro dessa possibilidade de prototipar, de criar itens, juntamente com quem conhece da área, né? É mais ou menos essa a proposta? Sim, tirar, como eu falei, o design centralizado, né? Da indústria para as pessoas novamente, né? Isso que eu sempre falo, a gente deixou de criar, né? Como pessoas consumidoras, a gente consome. A gente só compra, né, cara? A gente não constrói junto, né? Parando para pensar, a gente não constrói junto. Claro que é mais fácil, tá ali, eu compro. É mais fácil, entre aspas, eu comprar, né? E a gente deixou de criar, a gente deixou de fazer. Então, na verdade, o design distribuído traz de volta isso que as pessoas podem criar, que elas podem fazer. Claro, um design, alguém que não tem nenhum conhecimento, ela vai aprender, né, todo o conhecimento para poder criar aquilo que ela quer, aquilo que ela necessita. Às vezes, muitas vezes, aquilo que tem no mercado não te satisfaz, não tem. E aí você compra porque é mais próximo daquilo que você quer, né? Mas assim, quantas vezes a gente quer uma coisa e não tem, né? E a gente espera a indústria ser lançado e tal. Sim, né? E talvez nunca. Talvez também você tenha uma ideia de um produto que vira um negócio, por exemplo, e você não sabe fazer, você não tem um caminho. Então, o design distribuído tirar um pouquinho não. Tirar o que a indústria já tem, tirar esse poder e trazer de volta para as pessoas, né? Que elas podem criar, elas podem fazer.
a gente também diz no Fab Lab também que elas podem fazer quase qualquer coisa, né? Então isso é importante, trazer de volta esse poder de criação, de fabricação para as pessoas, que elas possam realmente usar isso no dia a dia. Entendi. E aí isso aí é como se a gente, olhando para um mundo cada vez mais cheio de produtos descartados, de ambientes, de lixões a céu aberto tomados de itens que poderiam ser reaproveitados, é pensar uma forma diferente de encarar a nossa própria forma de consumir, né? E aí, até mesmo itens que de repente a gente compraria muito fácil, olhar a possibilidade de a gente mesmo pegar aquilo que pode ser reaproveitado e colocar como uma nova utilização nos nossos ambientes, nas nossas empresas, nas nossas casas, né? É uma mudança de cultura, né, Carlos? Sim, sim. Na verdade, a gente, como eu falei, a gente está acostumado a só consumir, né? Então, dentro dessa cultura maker, dentro desse já distribuído, a gente tem tanto a criação, né, de produtos novos, reaproveitamento, como eu falei, e reparo também, né? Então, dentro disso... Também uma outra frente, né, cara? Sim, reparo. Sim. A gente muitas vezes... Quantas coisas estão paradas na minha casa mesmo, que estão ali e eu estou prestes a encher mais a lixeira da cidade com mais alguns itens de plástico, de eletrônicos, sim, que poderiam ser reparados, né, cara? É algo simples, eu vou jogar aqui, é barato, eu compro outro novo. Mas a gente também tem esse caminho, né, do reparo, né? Mas por que a gente não repara? Porque a gente não sabe como as coisas funcionam. Então tem todo um caminho, a gente não sabe como fazer, a gente não sabe como as coisas funcionam, não sabe reparar. Então a gente ficou pessoas analfabetas em termos de fabricação, né? Né? Então, e dependentes de um mercado que está sempre à disposição para te sugerir um novo equipamento a ser comprado e tal, né? Não, sim. Claro que a indústria é importante, claro, tudo que a gente lógico. tem, a gente usa, usufrui. Eu não estou falando que a indústria... O objetivo não é quebrar a indústria, né, cara? Até não porque morrer, né? É o que a gente está fazendo aqui, ó. Estamos usando aqui microfones, gravador, e tem coisas aqui que a gente não vai conseguir construir se não for via indústria, né? Não, sim, mas sim. Boa parte a gente consegue usar o nosso lado criativo e fazer existir, né? Só estou colocando um novo caminho, né? Um novo caminho que as pessoas podem fazer. Pode comprar? Podem. Posso fazer? Também posso. Só que elas não sabem. Então, é tipo ser um cego, que eu não sei que eu posso fazer ou não. Sim. Com certeza, muitas pessoas têm várias ideias no dia a dia e não morrem porque não sabem como fazer, né? Sim. Então, assim, na verdade, é isso. É a gente, de novo, mostrar, dizer para as pessoas que elas podem fazer, que elas podem criar. Hoje tem ferramentas, né? Sim. Que a gente, por exemplo, mais clássico é a impressora 3D, né? Todo mundo quer ver. Impressora 3D, né? Que dá sempre possibilidade da gente construir qualquer coisa. Sim. E hoje o valor tá bem abaixo, né? Tá bem acessível. Quase uma pessoa de tinta, mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe que hoje... Cara, a impressora 3D, quem diria, né? Que saiu aí de um patamar de 10 mil, 15 mil para R$1.500, né? Até menos, né? Até menos, né, cara? Depende do tamanho. E também é um exemplo de produto, né? Que teve patente, né? Que quando se quebrou a patente... se tornou mais... Ou seja, é um produto aberto hoje que existe vários modelos no mercado e que se tem vários modelos porque se abriu. Então, quantos produtos hoje, né, poderiam ter mais acessíveis às pessoas por ser aberto? E ele se vende, né? Então, assim, é um produto que ainda ele quebrou a patente, mas ele não deixou de ser um produto que não tão acessível assim, né? Isso. Então, quando se quebra a patente, se abre, fica mais viável para as pessoas, ou o preço fica mais acessível, mais pessoas usam. Enfim, acho que o mercado abre mais do que antes de 2009. Em 2009, praticamente só quem tinha muito dinheiro ou a indústria tinha. Verdade. Hoje, olha o mercado que tem aí, né? Isso é verdade. Quanto tempo a gente perdeu, entre aspas, para esse mercado... de expandir esse lado criativo, né? De mais pessoas. Não só na indústria, mas das pessoas também, né? Cara, e tu fala isso
sobre o tempo perdido, né? E aí a gente, parando para pensar, não faz realmente muito tempo que as escolas, a maioria das escolas, principalmente as particulares, estão tendo uma imersão maior nessa parte mais de prototipação, de 3D, justamente pela essa acessibilidade, né? Enquanto que, em comparação, países de primeiro mundo, usar uma impressora 3D é como bater um suco no liquidificador, é coisa do dia a dia, né? E aí, Carlos, para a gente finalizar, cara, a gente já está chegando aqui finalmente aqui da nossa conversa, eu queria que tu falasse alguns conselhos para quem está ouvindo a gente e quer participar desse mundo do design distribuído, da cultura maker, que tem ideias bacanas, diferentes na cabeça e gostaria de colocar em prática, gostaria de contar com o olhar de outras pessoas, de distribuir um pouco as ideias no sentido de contar com a mão de outras pessoas para fazer acontecer as soluções que ela imagina, tal, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem propício para isso. Eventos estão acontecendo em todo o Brasil, encontros com gente que tem a capacidade de fazer protótipos belíssimos e com uma simplicidade que quase nenhuma marca consegue fazer, né? Até por causa que o conhecimento está sendo cada vez mais amplificado e as soluções estão surgindo de locais onde a gente menos espera. Para quem está interessado em começar nesse mundo do design distribuído, das soluções sendo prototipadas a várias mãos, o que tu diria para essas pessoas? Então, são vários fatores e vários atores, né? Então, por exemplo, quem é designer, quem vai se formar, eu dou a ideia de que pense num produto que as pessoas possam montar, criar mais fácil. Certo. Do que criar um produto em que é bonito, é funcional, mas que quando chegar lá na ponta, que é o consumidor, ele tem a dificuldade, por exemplo, de montar, de criar, ou seja, facilitar esse manuseio ou a criação, né, desse produto no final. Então, quem é designer, não ficar só pensando coisas difíceis. Esquematizando projetos muito complexos para soar legal, bonito, para ganhar prêmio e tal, mas pensar no consumidor que quer a simplicidade. Isso. E que esse produto seja aberto, né? Tem muito disso também. Uhum. Acho que ser aberto, ser open é um caminho também interessante, como eu falei. Então, quanto mais você ser aberto, mais produtos vai chegar a mais pessoas, né? Sim. Então, isso é importante para quem é designer, para quem vai se formar. Então, a primeira coisa é isso, pensar nesse caminho de ser aberto. Nem que seja um produto, né? Não tudo que você vai criar, mas testa um produto. Legal. Cria um produto e deixa aí na internet, quem quiser fazer também. Você vai sentir isso no seu produto, que ele vai ter um caminho melhor. Sim. Do que se fosse um fechado, por exemplo, né? Certo. Para quem é consumidor, que ele seja um maker, que ele seja um fazedor. Certo. Que ele aprenda a tecnologia, né? É algo que todo mundo também se assusta, mas eu acho que hoje ferramentas e conceitos em que qualquer pessoa possa aprender, seja ela analfabeta ou não, certo, seja ela uma criança ou não, então qualquer pessoa ela pode aprender a fabricar, né? Isso hoje também existe vários espaços em Manaus que tem esse conceito. Legal. De ensinar o Fab Lab, o IBEU aqui no centro, lá o EA da Civagas também tem um espaço maker. Certo. Escolas também, a CEDUC tem 100 espaço maker nas escolas. Então você que é da escola pública, vê se sua escola também tem um espaço desse. Ou seja, cada vez mais existem espaços para isso, para as pessoas aprenderem a fabricar novamente as coisas. E o terceiro caminho é o mercado, é a indústria, né? Também criem produtos abertos, né? Criem produtos que as pessoas possam colaborar, possam modificar esse produto e cada mais pessoas possam fazer. Seja uma simples cor, por exemplo, posso pintar meu tênis, por exemplo, enfim. Então comece aos poucos e depois vá vendo que se isso é viável ou não. Ou seja, então existem vários atores dentro do mercado onde a gente consegue porque assim, tudo é um sistema, né? É um sistema, né?
criar comunidade, criar pessoas, juntar design, juntar pessoas, juntar indústria para poder criar novos produtos. Ou seja, são vários atores em que eles juntos podem criar produtos novos, produtos que chegam a mais pessoas. Então, o design distribuído é isso. É levar o design a mais pessoas, enfim, e juntar elas. Isso é mais importante. Top, legal. E aí tu cita alguns locais que, para quem não é de Manaus, de repente pode não conhecer, mas a gente tem na capital uma série de ambientes que hoje estão servindo de incentivo para quem quer fazer a imersão dentro desse mundo. E aí, de repente, você que está ouvindo a gente está num local que não conta ainda com esses espaços, ou até mesmo não tem nenhum tipo de comunidade regional que trate do assunto. Eu acho que não custa nada, né, Carlos? A pessoa que está ouvindo a gente, de repente, iniciar um processo de ajuntamento de interessados no assunto. Se de repente na região dela não tem ninguém, nenhuma comunidade, faz ali um grupinho de WhatsApp e começa a trabalhar, né? Acho que de repente a coisa começa por aí, assim, né? Na verdade, o lugar é importante, ter as marcas é importante, mas mais importante são as pessoas. As pessoas. Então aqui em Manaus a gente começou juntando pessoas, não tinha nada. Né? A gente começou numa lanchonete, 5 pessoas, depois foi 15. Então a ideia é juntar pessoas, discutir, falar. Acho que quanto mais se fala, mais vem pessoas com a mesma ideia. Então junta, não tenha medo de falar a sua ideia, junta mais pessoas. Ter um espaço maker de robótica, não é... As pessoas têm essa ideia que é cara, né? Como eu falei, pessoa 3D menos de 1.000, compra um Arduino 70, vai comprando aos poucos. Eu acho que a ideia mais é essa, é comprando aos poucos, vai juntando, e no final tem um espaço, né, bem interessante, ensinar eletrônica com papel, bateria, LED, coisa mais barata que tem, qualquer lugar tem isso daí. E site na internet, tem o Thingiverse para 3D, tem o Tinkercad, que você pode, mesmo sem ter a placa, você pode montar um circuito. Top. Você pode aprender a desenhar em 3D também. Enfim, tem vários sites onde você... É de graça, como eu falei, na Cultura Maker, a parte da colaboração é bem importante. E quem quiser, pode mandar uma mensagem pra gente, né? @FabLabManaus. Isso, já dá logo os teus contatos aí, já faz o jabá logo. Lá a gente indica, né? Tem vários caminhos de sites, de comunidades. Certo. Aqui de Manaus também tem a nossa comunidade, Maker Manaus. Maker Manaus, dê aí o @. Que vai fazer 7 anos agora, dia 24, né? Então são 7 anos aí falando desses conceitos. @Makers Manaus também, Makers Manaus. Então manda mensagem que a gente diz o caminho. Não é fácil, mas é possível, é juntar pessoas. Como eu falei, junta, o resto vai que é uma beleza. Nunca faça sozinho. Sempre vai ter pessoas que vão querer lhe ajudar, lhe acompanhar, para poder criar esse conceito aí de mudança de comportamento, de consumo. Enfim, é um caminho. Legal. Bom, beleza, cara. Chegamos ao fim aqui do nosso papo. Obrigado demais, Carlos, por esse momento aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Design distribuído foi o tema de hoje. E aí isso desdobra em outras possibilidades que envolve, claro, a cultura maker, a vontade de querer criar e o interesse de cada um de querer desenvolver os seus próprios produtos. Então é um assunto que dá pé para muita manga aí, é um assunto que dá muito espaço para outros debates, mas cara, a gente vai ficando por aqui. Quero te agradecer mais uma vez e deixa os teus contatos aí pra galera que quer entrar em contato direto contigo, como é que pode fazer? Vai lá direto no Insta, no LinkedIn, manda o WhatsApp, como é que é? Isso, tanto no Facebook, Instagram, LinkedIn, Carlos Júnior, sem o R, né? Carlos Júnior, sem o R. Isso. Tá. E também Fab Manaus, Maker Manaus, como eu falei, também me encontra lá também. Quero agradecer o convite para falar um pouquinho aqui, né? Como eu falei, são 7 anos falando disso, criando as coisas. Não cansa não, cara? 7 anos falando desse assunto? Cara, quando você começa a juntar pessoas, a criar as coisas... compensa, né? É algo que compensa. Tem cansaço? Tem, né? Mas a gente... é algo que você faz com
Com vontade é isso que vale, né? Com vontade, né, cara? E é isso, a ideia final é essa. Juntem, entendeu? Nunca tem uma ideia, se junta. Eu nunca tenho medo de falar sua ideia, de roubar a ideia, não. Quanto mais você se juntar com outra pessoa, ela vai lhe ajudar, vai lhe acalmar e continuar. Juntem pessoas. Sim, vamos juntar cabeças, juntar ideias. E fica aqui também um abraço para toda a comunidade maker aí que aqui em Manaus tem fervilhado e crescendo cada vez mais. Bom, pessoal, é isso, fim de papo. Mais uma vez, obrigado, Carlos, pela conversa. Quero agradecer também a você que tem acompanhado os nossos episódios aqui do podcast. Peço a gentileza que você compartilhe esse episódio com outros contatos e bora trazer mais gente para cá para conhecer aqui o podcast, beleza? É isso, aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2. Valeu, pessoal, até a próxima!